Olá, turma do nono ano. Vamos para a nossa 8ª aula de Química. Bom, nós estamos vendo o conteúdo de funções inorgânicas. Mais precisamente, estamos trabalhando a teoria de Arrhenius, que é o que é mais cobrado no ensino médio. Então, para que nós possamos nos preparar, vamos dar início a mais uma aula de exercícios. Vamos falar sobre os ácidos de Arrhenius, tá? Vamos para a nossa primeira questão. Inclusive foi do vestibular da UEST 2013.2. Existem muitas substâncias químicas que são classificadas como ácidos. O aumento da acidez da água de rios e lagos pode causar a morte de grandes populações de peixes. Essa acidificação pode ser consequência do despejo direto de resíduos industriais na água ou de chuva ácida. De acordo com a teoria de Arrhenius sobre os ácidos, assinale a afirmação correta. O que diz o item A? Nos ácidos, os elementos hidrogênio e oxigênio estão sempre presentes. Olha aqui, presta atenção. Vocês vão ler a questão, pausar o vídeo e na sequência responder. Caso vocês acertem, tudo bem. Se não acertarem, automaticamente na leitura eu farei a correção. Então prestem bastante atenção na hora de responder, tá certo? Então, o item A está dizendo que o hidrogênio e o oxigênio, o H e O, nesse caso, né, estão sempre presentes na fórmula dos ácidos. Será que isso é verdade? Olha bem, nas aulas anteriores eu disse que os ácidos estão divididos em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos não contêm oxigênio, tá? Os hidrácidos não contêm oxigênio. Então aqui está dizendo que hidrogênio e oxigênio estão sempre presentes na fórmula dos ácidos. Então o item A está descartado. O item A é falso. B. Os ácidos possuem sabor adstringente. Será que isso é verdade, pessoal? Quem possui sabor adstringente são as bases, são as substâncias alcalinas. O item D. Os ácidos sofrem dissociação em meio aquoso. Quem sofre dissociação são substâncias iônicas, ou seja, as bases, né? As substâncias alcalinas, quando em contato com água, quando são adicionadas em água, sofrem dissociação, há uma quebra da molécula iônica. Então, não é o item D, tá? Ácido não sofre dissociação, ácido sofre ionização em meio aquoso. Por isso a resposta correta é a alternativa C, tá bom? Porque todos os ácidos são substâncias moleculares. Vamos à questão 2. O ácido fluorídrico, descoberto no século XVIII, é usado na produção de gases refrigerantes, agrotóxicos, detergente, na purificação de minérios, na indústria petroquímica e no enriquecimento do urânio para fins de geração de energia nuclear. É letal quando ingerido e sua inalação causa broncoespasmos, né? Obstrução das vias respiratórias e queimaduras. Sobre o ácido fluorídrico, assinale a única afirmação verdadeira. O item A. Preste atenção, vocês vão copiar ou pausar o vídeo, ler e responder, tá bom? Então, de acordo com o enunciado, o que vocês acham aí, qual é a resposta? O item A. O ácido fluorídrico é um ácido forte,
devido à grande diferença de eletronegatividade entre o flúor e o hidrogênio. Bom, o hidrogênio está na família 1A e o flúor na família dos halogênios, família 7A. Será que essa diferença de eletronegatividade o torna um ácido forte? É um pouco dúbia, né, essa afirmativa, né? Ela até é como se fosse uma pegadinha para você. Mas na realidade, o ácido fluorídrico não é um ácido considerado forte. Ele é um ácido moderado, tá bom? Ele é um ácido moderado. Então não é o item A. O item D. Mesmo sendo um composto molecular, em presença da água, o ácido fluorídrico sofre um processo de dissociação iônica. Jamais. Todo ácido, segundo Arrhenius, em meio aquoso, sofre ionização. Quem sofre dissociação são as bases. Não é o item D. Só sobrou o item B e C. E aí? Vamos ver o item C. As ligações intermoleculares relativamente fortes do ácido fluorídrico explicam por que ele é considerado um ácido forte. Mais uma vez, eu digo e repito, ele é um ácido moderado, tá? Não é o item C. Obviamente, nós vimos na aula anterior que o único ácido que pode atacar derivados de sílica, ou seja, de vidro, né? Ou seja, o vidro que é originado de areia, então não pode conter o ácido fluorídrico, porque ele ataca o vidro, ataca derivados de sílica, tá? O ácido fluorídrico só deve ser armazenado em recipientes de polietileno ou de plástico, tá bom? Então, o item B. Por atacar derivados de sílica, o ácido fluorídrico não pode ser armazenado em recipientes de vidro. Eu expliquei isso, inclusive, na aula passada, tá bom? Dê uma olhada lá no assunto. Resposta correta, item B. Bom, pessoal, vamos para a terceira questão. Considere a informação seguinte. Quando a cebola é cortada, as suas células liberam compostos voláteis, contendo enxofre, que, em contato com os olhos, produzem ácido sulfúrico, causando irritação. O cérebro reage estimulando a produção de lágrimas para proteger os olhos. Utilizando seus conhecimentos sobre enxofre, reações químicas e cinética química, marque a única opção que completa corretamente a seguinte afirmação. Congelando a cebola ou molhando-a antes de cortá-la, diminui a possibilidade de irritação nos olhos, porque, o que diz o item A? A cebola reage com os compostos voláteis de enxofre, impedindo-os de, no estado líquido, atingir os olhos. Será que isso é verdadeiro? Analisem cada alternativa e respondam essa questão. Item B. O resfriamento produz uma reação reversível no sistema, dificultando a ação dos gases, ou seja, os gases de enxofre presentes na cebola. E aí, será que isso é verdade? C. Nos dois procedimentos há um aumento de entropia. O que é entropia? Entropia é aquela quantidade de energia que não vai ser utilizada para realizar trabalho. E isso é a definição de termodinâmica. E também um aumento de entalpia do sistema. O que seria essa entalpia? Bom, é a quantidade de energia interna, que é justamente o produto da pressão pelo gás, que o gás sofre, e o seu volume, né? O produto da pressão
pelo volume desse gás, tá? No caso aqui seria o gás enxofre. Então, a entalpia do sistema e os gases de enxofre não são liberados. Será que isso é verdade? Item D. Funcionando como anticatalisador do sistema, a água inibe a ação dos gases, tornando-os inertes. Será que a água vai funcionar como um anticatalisador? Então, analisando a alternativa, a que mais se aproxima do enunciado do texto é o item A. Item A é a resposta correta. Então, a água presente na cebola vai reagir com os componentes voláteis do enxofre, ou seja, o ácido sulfúrico, impedindo-os de, no estado líquido, atingir os óleos. Tá bom? Alternativa A. Vamos para a quarta questão. Dê uma pausa no vídeo e tentem respondê-la. A questão 4. Existem substâncias químicas que fazem parte de composição de produtos comuns, genericamente vendidos em supermercados, depósitos de construção ou farmácias. Assinale a opção que associa corretamente as substâncias ao produto em que está contida. E aí, vamos fazer essa associação? O item A está dizendo que o carbonato de cálcio é o gesso. B. Hipoclorito de sódio, água sanitária. C. Ácido sulfúrico está presente nas pilhas comuns, nas pilhas alcalinas. E aí, isso é verdade? Item D. Dióxido de manganês está dentro das baterias usadas nos automóveis, nos carros. E aí? Fazendo a associação, vamos por eliminação. É uma forma de resolvermos. Olha só. Dióxido de manganês está presente nas baterias usadas nos carros? Não. O que está presente nas baterias dos automóveis é o ácido sulfúrico. Tá bom? Então a alternativa D está errada. A alternativa C diz que o ácido sulfúrico está presente nas pilhas comuns, nas pilhas alcalinas. Bom, alcalino já está dizendo que é uma base, é um hidróxido. Não pode conter ácido sulfúrico, tá? É um componente químico, tá? Alcalino que está dentro das pilhas comuns. Nunca ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está dentro das baterias dos automóveis. Então não é o item C. O item A está dizendo que carbonato de cálcio é o gesso. Pessoal, o gesso que é utilizado pela construção civil e também para outras coisas, para outros fins, o gesso é formado por sulfato de cálcio, tá? Sulfato de cálcio hidratado. Tá bom? Então, o gesso não é carbonato de cálcio. Gesso é sulfato de cálcio hidratado. Tá bom? Gesso é sulfato de cálcio hidratado. Então, eu expliquei na aula passada que o principal componente da água sanitária é o hipoclorito de sódio. Tá bom? Então, a resposta correta da questão 4 é a alternativa B. Hipoclorito de sódio, água sanitária. Vamos para a quinta questão. Quando se dissolve uma substância em água, pode acontecer a formação de uma mistura, uma ionização ou uma dissociação iônica. Verifique as colunas abaixo e faça a associação adequada. Presta atenção. Ionização é a primeira. 2. Mistura heterogênea. 3. Dissociação. Tá? Vamos correlacionar a primeira coluna
com a segunda coluna. Então, aqui, 1, etanol, 2, soda cáustica ou hidróxido de sódio, 3, óleo de cozinha e 4, ácido clorídrico. Vem cá, desses 4 aqui, certo? Dessa segunda coluna, qual é que vai sofrer ionização? Pensa bem, já sabe a resposta, né? Ácidos sofrem ionização. Então, 1 está para 4. Então, a gente já descarta logo de cara. A, C e D. Ácido sofre ionização. Dissociação iônica. Quem sofre dissociação iônica é justamente a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Então, o item 3 está para 2. Olha, o item 3 aqui está para 2, que é a soda cáustica. Resposta correta, alternativa B. Certo? E, nesse caso, uma mistura heterogênea é justamente o óleo de cozinha. O óleo de cozinha é uma mistura heterogênea. Então, nesse caso aí, nós temos a resposta correta da quinta questão, alternativa B de bola. Tá bom? Vamos para a sexta questão. Dá a pausa do vídeo e tenta responder. Vamos lá. Com relação aos compostos HBr, ou seja, ácido bromídrico, HNO3, ácido nítrico, H3BO3, ácido bórico e H2CO3, ácido carbônico, são feitas as seguintes afirmações. Presta atenção. A primeira afirmação diz: de acordo com Arrhenius, todos são ácidos. Será que todos esses compostos aqui, essas substâncias são ácidas? Hein? Estou lançando uma dúvida aí para vocês. E aí? De acordo com a teoria de Arrhenius, todos são ácidos, porque quando em solução aquosa, originam como cátions íons H+. E aí? Esse item aí é verdadeiro? 2. Todos sofrem ionização quando em meio aquoso, ou seja, quando são adicionados em água, originando íons livres. Íons livres tanto podem ser cátions ou ânions. E aí? Isso é verdade? Tá? O item 3. Os compostos H3BO3 e H2CO3, ou seja, ácido bórico e ácido carbônico, formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. Será que isso é verdadeiro? 4. Todos são compostos moleculares. Bom, é óbvio, né, que uma ligação molecular é feita por ametais, ou pelo carbono ou pelo hidrogênio, tá bom? Então, ligações moleculares ou covalentes são feitas por ametais, ou ametais e hidrogênio, ametais e carbono, e inclusive hidrogênio e carbono, hidrogênio e ametais, tá bom? Então, olha, ametal, ametal, ametal e ametal. Todos são substâncias moleculares. Então, de cara, a gente já disse que o item 4 é verdadeiro. 5. De acordo com o grau de ionização, ácido bromídrico e ácido bórico são ácidos fortes. Tá bom? Está dizendo que ácido bromídrico, HBr, e ácido bórico, H3BO3, são ácidos fortes. Pessoal, ácido bórico, ele está na família do alumínio. Ele é um ácido fraco, tá bom? Então, esse item aqui, ele é falso. O item 5 é falso, tá? Então, vamos de baixo para cima agora. Quer dizer, de cima para baixo. Item 1. De acordo com Arrhenius, todos são ácidos. Sim, todos são. Claro que sim. Começa com hidrogênio, depois tem os ametais. Quando em meio aquoso, originam cátions íons H+. 1 é verdadeiro. 2. Todos sofrem ionização quando em meio aquoso,
originando íons livres, com certeza. Item 2 é verdadeiro. E o item 3 é falso, tá bom? Então, os compostos H3, BO3 e H2CO3 formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. Não, é baixa condutividade elétrica. Então, a resposta correta é o item 1, 2 e 4 são verdadeiros. Então, a resposta correta, a alternativa B de bola, tá bom? É a alternativa correta. Olha aqui, pessoal. Vamos para a 7ª questão. Ela parece um pouco grande, mas ela não tem nada demais. Ela é só uma questão contextualizada. Inclusive, é sobre a química do meio ambiente. Por isso é importante vocês lerem o enunciado com calma e atentarem para as alternativas. Tá bom? Que diz a questão. Foi do Enem de 2009. Presta atenção. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre as quais se pode citar a chuva ácida. Então, a chuva ácida é um dos problemas ambientais. Os ácidos, usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva, são Então, os ácidos presentes em maiores proporções na água da chuva são ácido carbônico, H2CO3, formado pela reação do CO2, ou seja, do dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico atmosférico, em contato com a água. Também o HNO3, ou seja, o ácido nítrico, e também o HNO2, é o ácido nitroso, e o H2SO4, o ácido sulfúrico, e o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Então, esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. Olha aí o que diz a questão. Preste atenção, como isso aqui é importante. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. Se você prestar bem atenção no enunciado, a resposta da questão vai estar aqui, ó, no enunciado, viu? Nitrogênio, né? E o enxofre, né? Preste atenção, guarda isso aqui. Então, a formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esses problemas ambientais, esses impactos ambientais. Se considerarmos concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva? Essa acidez justamente é precipitada em forma de chuva ácida em decorrência da combinação dos óxidos de nitrogênio e de enxofre que são liberados a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, dentre esses ácidos, qual é o que vai causar maior acidez e maior impacto ambiental? Alternativa A, HNO3 e HNO2, ou seja, ácido nítrico e ácido nitroso. B, H2SO4 e H2SO3, ou seja, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. C, H2SO3 e HNO2, ou seja, ácido nitroso e ácido sulfuroso, ou seja, H2SO3 é ácido sulfuroso e HNO3 ácido nitroso. Alternativa D, preste atenção, H2SO4
e HNO3, H2SO4, ácido sulfúrico. E HNO3 é ácido nítrico. O item E diz o quê? Que tem maior acidez na chuva, na água da chuva, H2SO3, ou seja, ácido carbônico, e H2SO3, ou seja, ácido sulfuroso. Então, desses aí, né, qual é a combinação que vai ter maior impacto ambiental em decorrência da liberação de chuva ácida, da precipitação de chuva ácida? Então, a resposta correta: quais são os ácidos mais fortes dentre esses que eu citei? A alternativa D é a resposta correta. Ácido sulfúrico, ácido forte, e o ácido nítrico, que também ele vai ter um grande impacto ambiental porque ele é decorrente da poluição ambiental, tá bom? Que é emitida pela queima de combustíveis fósseis. Tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico. Vamos finalizar agora com a 8ª questão, tá bom? Para encerrar a aula de hoje. Na eletrólise da água, que ocorre com a participação do ácido sulfúrico, então o ácido sulfúrico participa na eletrólise da água, ácido sulfúrico. Obtém-se no cátodo, ou seja, na placa carregada negativamente, né? Eu vou ter, na eletrólise da água, eu vou ter uma substância líquida, ou seja, a água, né? Aqui, H2O. Eu vou colocar um fio aqui, na verdade uma barra metálica de um lado e do outro. Aqui, nessa barra metálica que é condutora, ela vai estar carregada, vai estar ligada a uma bateria, certo? Aqui a bateria, aqui vai ser o terminal negativo, e aqui, do outro lado da bateria, eu vou ter o terminal positivo. Então, esse terminal negativo é chamado de cátodo, certo? Cátodo. Esse terminal positivo é chamado de ânodo. É ruim demais de escrever com o mouse, mas vamos lá. Então, preste atenção. Uma corrente elétrica vai estar passando dentro, né, da água. Então, ela vai sofrer um processo chamado eletrólise. E um componente importante para a eletrólise é justamente o H2SO4, certo? Que é o enxofre. Ele vai auxiliar no processo de ionização, né? Que vai ser exotérmico, vai liberar calor. Então, o ácido sulfúrico vai ser adicionado em água, vai sofrer ionização, liberar calor e, consequentemente, vai ser um agente importante na eletrólise da água, que ocorre com sua participação, ou seja, do ácido sulfúrico. Então, obtém-se no cátodo um gás que é o quê? Bem aqui, no cátodo. Qual é o gás que vai ser obtido? É o hidrogênio, o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio é o quê? Ele é um gás. O item A é comburente, B é inflamável, C é irritante, D é corrosivo. E aí? Esse gás não é corrosivo, ou seja, o hidrogênio não é corrosivo, também não é irritante e não é comburente. Esse gás é altamente inflamável, certo? O hidrogênio é altamente inflamável quando é produzido, né, esse gás, o gás hidrogênio, né, H2, a partir da eletrólise. Inclusive, carros movidos a água são abastecidos com esse
componente, ou seja, com esse combustível, que é altamente inflamável, o gás hidrogênio. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Eu agradeço a todos e até a próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, podem me contactar nas redes sociais, que eu estarei à disposição de todos. Um abraço.